Olá pessoal, continuando o nosso estudo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva por favor, certo? Aperte o sininho e dê um like aí se gostar dos vídeos. Aproveite que no canal tem outras coisas, tem temas diversos, tem algumas questões do Livro dos Espíritos, e tem todo o estudo da Gênese completo, da primeira página, e já estamos aqui no capítulo 15, item 26, numerosas curas operadas por Jesus. E vamos até o fim, se Deus quiser, se os bons espíritos permitirem nos ajudarem, e farão isso. Então vamos lá, capítulo 15, item 26, numerosas curas operadas por Jesus. Vamos ler um trecho aqui de Mateus, capítulo 4, versículos de 23 a 25. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, preparando o evangelho do reino e curando todos os langores e todas as enfermidades no meio do povo. Tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Acompanhava-o grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do Além-Jordão. Nós sabemos que Jesus trabalhou, se lançou para pregar, fazer as bem-aventuranças, curar. A gente sabe que foi a partir dos 30 anos de idade até os 33. Andava seguido por essas multidões, porque todos estavam ali querendo alívio. Era uma região de muita pobreza, de muita doença, de muito sofrimento. E ele fez todos esses trabalhos que a gente acabou de ler. Essa palavra que aparece aí, langores, é aquele estado de abatimento, de apatia, de melancolia, que hoje a gente até botou o nome de depressão, né? Então, essas pessoas também recebiam a atenção de Jesus. Vamos agora ler os comentários de Kardec. Ler e comentar, né? De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há de contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Então Jesus estava demonstrando o amor que ele pregava, demonstrando qual era a principal objetivo dos seus ensinos, que é a caridade, fazendo o bem, certo? E eu acredito, eu interpreto que isso foi um plano. Quando ele reencarnou, ele tinha esse plano. Eu vou mostrar ao povo o poder que o Espírito tem, que qualquer um de nós pode ter, né? Tanto que ele falou, qualquer um de vós pode fazer o que eu faço e até mais. E, ao mesmo tempo, aliviando pessoas que já estavam prontas para serem libertadas de suas expiações, já estavam prontas para, naquele momento, ficarem curadas. Que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Então, ele quis ser útil, ele quis servir, e não fazer espetáculo, que ele tinha poder para fazer, né? Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas maravilhasse com espetáculos para os olhos, certo? Prosélito é fazer adeptos, fazer convertidos, não à religião, mas ao amor, ao bem. Ele queria
fazer prosélito nesse sentido, de trazer as pessoas para uma vida de amor. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que, se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. Se Jesus quisesse, ele podia movimentar objetos através da mediunidade, através dos fluidos. Ele podia materializar coisas. Ele poderia fazer aparecer pessoas mortas no sentido material, né? Poderia fazer aparecer espíritos desencarnados no meio do povo, na materialização, na transfiguração dos perispíritos, como ele fez na montanha quando ele trouxe Moisés e Elias. Só que ele fez isso reservado, ele precisava daquela reunião. Então ele poderia fazer uso da mediunidade de efeito físico, mas não. Ele quis que as pessoas fossem convertidas para o bem através de trabalhos de amor, de caridade. Assim, quando João Batista manda por seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi, eu o sou, né? Como qualquer impostor houvera podido dizer. Tampouco lhes fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas, responde-lhes simplesmente, respondendo aos discípulos, né, que vieram trazer a pergunta de João Batista, o primo de Jesus. Nesse momento aqui, ele ainda não estava certo, né, que aquele era o Cristo. Então, ele manda a resposta para João Batista. Ide dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. O mesmo era que dizer, reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto, porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão divina. Então Jesus mandou dizer a João Batista sobre os seus feitos, sobre a sua obra de amor. Não mandou uma resposta simples, né, de que ele era o Cristo. O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais, e são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Então, está dizendo aqui que o Espiritismo acontece muito de fazer curas do corpo, através dos médiuns de cura, através dos espíritos trabalhadores, que podem atuar no perispírito, não cura tudo, não faz milagre o Espiritismo. O que o Espiritismo pode fazer nesse sentido são curas que já estão aptas a serem extintas, que não fazem mais parte das expiações daquele espírito e que pode se atuar no perispírito eliminando essa doença. Eu sou testemunha de algumas pessoas que já foram curadas em sessões mediúnicas, como meu filho, que foi curado de asma, ele tinha um asma muito grave, e outras que eu conheço também. Mas ele está falando aqui da cura mais importante, a cura moral, dos males morais, que quem se entrega mesmo a compreender a doutrina, quem se entrega mesmo a colocar em prática esses ensinos do Evangelho de Jesus, percebe que sua vida está sendo transformada e um estado maior de paz, de felicidade, de bem-estar vai se tornando verdadeiro na vida da pessoa. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas. Os
a quem liberta das torturas da dúvida. A tortura da dúvida. A pessoa tem dúvida do que vai acontecer com ela depois dessa vida, tem dúvida do que é a morte, tem dúvida se existe mesmo uma inteligência superior, se existe mesmo um Deus. E quando a gente se livra dessa dúvida, é uma consolação intensa. Eu testemunhei isso no desencarne da minha mãe, que para mim seria um dos piores dias da minha vida, que eu era muito próximo dela, o filho caçula. Então, e no dia do velório da minha mãe, eu estava tranquilo, em paz, sabendo que aquilo era melhor para ela naquele momento. Aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza, que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses, os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os Espíritos nos ensinam que uma das principais bases da felicidade é a fé no futuro. Quando você acredita que você vai ter um futuro melhor, que você vai ter um futuro de paz, isso lhe dá um estado de felicidade que, mesmo na adversidade, você se sustenta. E nós espíritas que realmente introjectamos, internalizamos essas verdades, essas revelações trazidas pelos espíritos, a gente tem isso, essa certeza. Principalmente se a gente estiver com a consciência em paz, a gente guarda uma certeza muito gostosa de que saindo daqui estará bem. Os que no Espiritismo unicamente procuram efeitos materiais não lhe podem compreender a força moral. Aqueles que querem mais ver os fenômenos, né? Daí vem que os incrédulos que apenas o conhecem pelos fenômenos, cuja causa primária não admitem, consideram os espíritas meros prestidigitadores e charlatães. Prestidigitadores são mágicos, ilusionistas. Tem muita gente que pensa que é uma farsa. Ainda bem que o Espiritismo não cobra dízimo, não, senão ia dizer pra gente que a gente fazia aquilo em troca de dinheiro. E eu vou fazer um vídeo com o título O Espiritismo e o Dinheiro. E vou conversar sobre isso. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. Será pela multiplicação dos seus benefícios morais, porquanto se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem, como toda a gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Os incrédulos só passarão a crer quando testemunharem alívio e fim de sofrimentos. Uma vez um sobrinho meu perguntou por que os espíritos não manifestam constantemente, as pessoas desencarnadas não fazem coisas para todo mundo acreditar. Porque não acreditarão, mesmo assim. Vão achar que é mágica, vão achar que é ilusionismo, vão achar que ele está sendo enganado. Isso não convence ninguém. Não convence ninguém. Mas quando você se submete a uma reunião de desobsessão e você, depois disso, percebe que aquelas angústias, que aquele sofrimento, que aquelas dores sumiram, aí sim ele não vai pensar que é mágica nem ilusão. E pode buscar, assim, compreender melhor. Apesar de que muitos se aliviam e abandonam. Muitos acontecem isso. E quando eu falo de espiritismo, eu penso automaticamente no Cristo. Porque a doutrina espírita é mais
uma etapa do trabalho do Cristo para o momento certo da humanidade. Como foi a vinda de Moisés, como foi a vinda do próprio Cristo, eu acredito também do filósofo Sócrates, a vinda de Francisco de Assis, tantas etapas, né? Eu acredito também Lutero, esses espíritos que vieram trazer revelações e modificar a humanidade. Assim foi a revelação dos espíritos, para que compreendêssemos as coisas que Jesus não poderia dizer na época. Ele mesmo disse isso, que a gente não compreenderia. Então, em cada momento, um salto, em cada momento, um avanço. Muito obrigado, Jesus abençoe as nossas famílias, os nossos lares, e vamos continuar até o fim do livro.